projeto Viva Voz tem hoje o gosto de dar voz a Regina Tavares da Silva, numa entrevista conduzida por Teresa Alvarez. Regina Tavares da Silva é uma perita em igualdade entre mulheres e homens, reconhecida a nível nacional e indiscutivelmente a nível internacional, como os diversos cargos e funções exercidas evidenciam. Em Portugal, foi técnica e presidente da Comissão da Condição Feminina, depois designada CIDME e presentemente SIC. A nível internacional, presidiu ao Comitê Diretor para a Igualdade de Mulheres e Homens do Conselho da Europa e ao Comitê Consultivo para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens da Comissão Europeia e foi membro do Fórum de Peritos e Peritas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que a distinguiu em 2012 no âmbito do projeto Women Inspiring Europe. Exerceu 2 mandatos como membro do CEDAW, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas, e realizou estudos e missões para várias das suas estruturas, como a Divisão para o Progresso da Situação das Mulheres, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Fundo do Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. A nível europeu, contribuiu com estudos para o Conselho da Europa, para a Comissão Europeia e para a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Esteve ligada à introdução do conceito de estudos sobre as mulheres em Portugal no início da década de 80 e prosseguiu investigação na área dos direitos das mulheres e igualdade de género, mecanismos nacionais para a igualdade e situação das mulheres em Portugal. Recebeu comenda da Ordem de Mérito em 1995 e foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos da Assembleia da República em 2014. A entrevistadora, Teresa Alvarez, é membro do Grupo de Investigação em Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedades e Culturas do CEMRI, Universidade Aberta. Regina Tavares da Silva, muito obrigada, antes de mais nada, por ter acedido ter esta conversa connosco no âmbito do projeto de Viva Voz. Vamos conversar um pouco sobre o que foi a sua vivência e a sua experiência nestes anos da democracia, do início da nossa democracia aos nossos dias, e aquilo que de alguma forma mais marcou os direitos das mulheres no nosso país, de uma forma particular. Obrigada, Teresa, e obrigada pelo vosso convite para esta entrevista. E deixe-me só dizer que eu vou falar em termos muito simples e muito a partir da minha experiência pessoal, quer a nível nacional, quer internacional, porque efetivamente este foi a questão da igualdade e dos direitos das mulheres foi o foco principal da minha atividade profissional e do meu interesse pessoal, mas portanto vou falar em termos muito pessoais desta experiência, é só isso. Obrigada, é isso mesmo que nós agradecemos. E para começar, os anos 70 são marcantes para os direitos das mulheres em todo o mundo, mas são também marcantes para Portugal, que a meio da década entra em democracia. E isto foi uma feliz coincidência para as mulheres no nosso país. Quer-nos falar um bocadinho desses primeiros 10 anos de democracia que foram marcados pelo entusiasmo, pela ousadia, pelo inédito, de todos os ventos de mudança que de alguma forma atingiram as mulheres portuguesas? Sim, os anos 70 foram efetivamente nesta área, como noutras, mas nesta área, anos de mudança, mas eu chamaria a atenção em particular para o ano de 75, porque o ano de 75, que foi proclamado o Ano Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas e em que se realizou a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres das Nações Unidas na Cidade do México, foi de facto um momento marcante em que estas questões adquiriram uma legitimidade política que não tinham tido antes. Claro que isto não surgiu do nada e que houve raízes anteriores, mesmo desde a Carta das Nações Unidas, em que se fala
dos direitos iguais para os homens e as mulheres, e depois a Declaração Universal que fala da pessoa humana e os pactos, enfim, e muitos dos acontecimentos dos anos 60, os novos feminismos, a integração das mulheres no desenvolvimento na segunda década. Portanto, houve uma série de fatores que contribuíram para este momento, que foi o momento marcante do Ano Internacional da Mulher e da Conferência do México, e depois da aprovação de um plano mundial da ação, o Plano Mundial, há 10 anos. Foi aprovado depois pela Assembleia Geral desse ano, de 75, e em que o grande mote era a igualdade, o desenvolvimento e a paz. Grandes ideias, grandes proclamações e também, devo dizer, grande entusiasmo e algumas ilusões, porque o plano foi há 10 anos, era um plano de 75 a 85, e a sensação que havia e que eu experimentei na Conferência do México, quando estive, era de exatamente isto, de que agora que identificamos os problemas, eles vão ser resolvidos e daqui a 10 anos isto vai estar diferente. A realidade provou que não era bem assim. De qualquer maneira, foi um momento importante. Eu recordo essa Conferência do México como um momento também marcante na minha vida, e algumas das intervenções, por exemplo, lembro muito bem da intervenção do Olof Palme, que era o primeiro-ministro sueco, e que foi uma intervenção notável na maneira como pôs as questões relativas à situação das mulheres e à igualdade, e que abriu-nos as cabeças para muita coisa. E também, por exemplo, Françoise Giroud, que era a ministra da Condição Feminina em França, e que tinha iniciado um plano também para as mulheres, também com toda a sua experiência, e portanto houve uma grande participação das mulheres, o que não era habitual nas conferências das Nações Unidas. Até há uma fotografia muito engraçada cuja legenda era: elas sentaram-se na primeira fila. Foi a primeira vez que isto aconteceu, que as mulheres sentaram efetivamente em grande número na primeira fila. Também havia algumas figuras exóticas naquele contexto, a Filipina Imelda Marcos, ou outras figuras do momento. Lembro-me de ter encontrado a Valentina Tereshkova, sabe quem era, a primeira mulher astronauta. Foi um momento muito, muito, muito significativo, e em que a dimensão normativa foi extremamente importante, porque foi discutida a possibilidade de haver uma convenção, um tratado de direitos humanos relativo às mulheres, que veio depois a ser aprovado esse tratado, essa convenção, em 79, portanto 4 anos mais tarde, mas foi discutida também nesta conferência o seu conteúdo. Aliás, foi muito interessante, porque ela foi discutida em termos de eliminação da discriminação contra as mulheres, que é o título da própria convenção, e depois, 4 anos depois, quando é aprovada, o teor do texto é já muito mais à frente do que a mera eliminação da discriminação, já aponta para a construção da igualdade e de uma igualdade substantiva. Portanto, foi um momento importante, e em que as organizações não governamentais tiveram um papel de relevo, e eu gostava de acentuar isto, porque houve uma participação nacional e regional e internacional muito ativa, uma interação governos e organizações não governamentais, e no México houve a chamada Tribuna das ONGs, que era uma conferência paralela, e que aliás iniciou a abertura das Nações Unidas para este tipo de relação nas conferências mundiais, e que teve cerca de 4 mil participantes esta tribuna. Portanto, houve esta participação, e houve em toda a conferência, e isso gostava de o referir, um interesse muito especial por Portugal. Nesse momento, que era o momento da Revolução, foi o verão quente de 75, e o nosso país era olhado, por um lado, com uma certa desconfiança por parte dos países europeus, e, enfim, os países mais desenvolvidos, e por outro lado, éramos recebidos de braços abertos pelos países digamos, da esfera da antiga URSS. Eu lembro-me de outras coisas curiosas, inclusive é o facto de a nossa delegação ser composta paritariamente por
membros da Comissão da Condição Feminina, na altura, e organizações não governamentais. Havia três pessoas das organizações não governamentais, eleitas pelas próprias ONGs, e três pessoas da Comissão, que finalmente foram só duas, porque a chefe da delegação, que era a presidente da Comissão, a engenheira Maria de Lourdes Pinta Silva, exatamente por causa dos acontecimentos do verão quente, não pôde ir, e eu vi-me obrigada por exemplo, a ter que fazer na base os seus tópicozinhos para o discurso nacional, ter que fazer na antevéspera o discurso da delegação portuguesa e ter que falar diante de uma assembleia de 3.500 pessoas. Pronto, aprende-se com todas essas coisas, mas foi de facto uma experiência muito interessante, e este grande mote da igualdade, do desenvolvimento e da paz também interagiu muito bem com o nosso momento a nível nacional, que era também um momento de mudança, de proclamação da igualdade e da liberdade, e portanto houve aqui uma coincidência feliz. E houve, aliás, um reconhecimento político, com uma resolução do Conselho de Ministros aprovada em janeiro de 75, e em que se dizia exatamente que a Revolução Portuguesa promovia também a participação das mulheres em consonância com os objetivos das Nações Unidas. Portanto, houve aqui uma aproximação, uma interação que eu acho que foi muito importante, e em que as organizações não governamentais tiveram um papel fundamental. Claro que não havia diploma orgânico da Comissão, não havia conselho consultivo, não havia, enfim, não havia uma situação formal das ONGs, mas houve uma aproximação informal e um trabalho informal que foi extremamente interessante e importante, e houve até um plano de ação para conjunto da Comissão e das ONGs, que assentava em cinco áreas, 5 pontos, e que eu vou referir até porque ainda hoje têm algum significado, e foram: a primeira era a discriminação contra a mulher na lei da família, e com esta preocupação, as organizações procuraram casos de discriminação, situações concretas da realidade de discriminação contra as mulheres, que eram proporcionadas pela própria lei da família, e a partir daí fizeram-se propostas de alteração da lei da família. Foi aliás a primeira publicação da Comissão, que foram levadas ao Governo. Aliás, foi muito interessante também porque, por exemplo, o Jornal Expresso, dedicou as duas páginas centrais exatamente a esse trabalho, e nós próprios, Comissão, fomos bater à porta do Ministro da Justiça, em sentido literal, que nessa altura era possível, hoje não seria, haveria muitas barreiras até lá chegar, mas fomos dizer: a lei da família, porque ia ser alterado o Código Civil, não é? A lei da família tem uma incidência muito grande sobre as mulheres, e aqui temos prova disso, e levámos-lhe essa pesquisa que tinha sido feita em conjunto com as ONGs. E, portanto, nós queremos a participação da Comissão na Comissão de Revisão do Código Civil. Aí ele perguntou: e tem alguém para propor? Se calhar à espera que nós não tivéssemos. E nós tínhamos, exatamente, e dissemos imediatamente: doutora Leonor Beleza, técnica da Comissão e professora de Direito de Família. E assim foi, assim aconteceu essa participação, e depois a divulgação que a Comissão assumiu, da divulgação do direito da nova lei da família, até com uma experiência muito interessante, que foi um programa na televisão que conseguimos, que se chamava É Sempre Bom Saber, em que era explicado às pessoas quais eram os seus direitos pela doutora Leonor Beleza. Isto foi a primeira área. A segunda foi a participação da mulher na vida cívica e política, que era muito diminuta, se hoje já não é paritária, nessa altura era ínfima. A terceira foi o terceiro item deste programa foi a dupla tarefa da mulher trabalhadora, em contraste com as imagens tradicionais do papel das mulheres, que é uma questão que se mantém hoje e que hoje chamamos em termos de conciliação da vida profissional e familiar. O quarto aspecto era a diferença salarial entre os homens e as mulheres e as condições de trabalho nas indústrias com maior número de mulheres. Isto tem toda a atualidade, especialmente a diferenciação salarial, que continua a existir.
E o quinto aspecto deste programa feito em conjunto com as ONGs era a condição da mulher e o planeamento familiar, e que era um aspecto crucial para a vida das mulheres e que viria a transformar-se depois num projeto muito relevante que a Comissão prosseguiu. Para além deste trabalho com as ONGs, houve também muito trabalho a nível institucional, porque estávamos de facto num momento de mudança e a primeira coisa que era preciso era conhecer exatamente qual era a situação das mulheres, porque não havia, como hoje há, digamos, todas até o próprio levantamento estatístico da situação das mulheres, foi preciso fazê-lo, e se fosse no levantamento estatístico na área da demografia, da educação, do trabalho, do desemprego, dos salários, da participação na vida cívica e política, todo este levantamento foi feito e publicado, e aqui houve um trabalho muito importante da socióloga Isabel Romão, que também deve ser reconhecido. Claro que todas estas coisas foram depois concretizadas nos princípios igualitários que a Constituição depois introduziu, e leis específicas, já disse a Lei da Família, mas também a Lei da Igualdade no Trabalho e no Emprego, que foi proposta pela Comissão e que depois levou à constituição da Comissão da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a lei relativa à publicidade e à imagem da mulher e várias outras, e progressivamente outras áreas. Foi também um momento de criação de serviços fundamentais para as mulheres, e eu recordo o gabinete de atendimento em que a jurista Aurora Fonseca teve um papel extraordinário e que nos permitiu exatamente ter a noção viva dos problemas das mulheres, com rostos e com histórias, e perceber quais eram as situações de discriminação e de dificuldade e de violência. Outro serviço que foi extremamente importante também nesses anos foi o serviço de documentação, foi um serviço pioneiro, documentação, enfim, sobre as questões relativas às mulheres, o serviço de documentação, e que foi de grande apoio à investigação. Foi um centro de documentação pioneiro e que a Maria de Lourdes Pinto da Silva, Presidente da Comissão, me encarregou de fazer, embora eu dissesse que não sabia nada de documentação, mas isso não era argumento para ela, não sabes, aprendes e fazes, pronto. Claro que nesta época houve, como já disse, alguns projetos especiais e sobretudo projetos apoiados por organizações internacionais. Nós tínhamos muito pouco dinheiro, a Comissão, e portanto íamos procurar recursos noutros, por exemplo, foi o tal projeto sobre o planeamento familiar, que teve ecos em todo o país e de que foram as grandes promotoras Ana Vicente e a Maria Reynolds de Sousa, e que de facto dava resposta aos problemas das pessoas. Mas houve outros financiados pela Unesco, por exemplo, sobre o projeto de investigação na área da participação das mulheres na vida política, houve outro projeto na área da educação e sensibilização de formação de professores para uma educação não sexista, que foi financiado por uma organização sueca, Swedish Development International Agency, sigla SIDA, e por aí adiante. Em resumo, eu diria que este tempo, os tais anos 70 e a década da mulher, que foi entre 75 e 85, foi importante a nível internacional, mas foi também entre nós um tempo particularmente rico de tomada de consciência da situação das mulheres, propostas de alteração e de mudança, de parceria com organizações da sociedade civil e de diálogo com vários departamentos da administração pública. E sobretudo, e eu isto gosto de o dizer e de o reconhecer, foi feito quer a nível internacional, quer nacional, com grande dose de entusiasmo e de desejo de mudança. Isso foi muito importante nestes anos. Os anos 80, quando entramos nos anos 80, estes anos trazem consigo novos olhares, novos temas sobre a situação das mulheres, que se anunciam a nível internacional e que influenciam o caminho que em Portugal se estava a fazer para a igualdade entre homens e mulheres. Nestes anos, a Comissão da Condição Feminina tem um papel determinante na evolução destas questões, continua a ter um papel determinante na evolução destas questões. A Regina, nesta altura, participa numa série de viragens que ocorrem nestes anos, enquanto presidente de duas estruturas internacionais. Presidente do Comitê do Conselho da Europa para a Igualdade entre Mulheres e Homens e presidente do Comitê Consultivo da Comissão Europeia para a Igualdade de Mulheres e Homens.
sobre a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. O que é que considera que foram as mudanças mais significativas neste período? Bom, para além, digamos, das instituições europeias, onde de facto houve uma grande participação, mas deixe-me só referir um outro ponto antes, que me parece também que é importante e que nem sempre é, digamos, um momento tão conhecido a nível global, e eu já lá vou às instituições europeias. A nível global, vale a pena lembrar o ano de 1980, 5 anos depois de 75, e embora o plano fosse a 10 anos, mas 5 anos depois a comunidade internacional resolveu fazer uma pequena pausa e uma avaliação do plano da década e das perspectivas para a segunda metade da década. E eu acho que foi um momento importante porque permitiu passar das grandes proclamações da igualdade, do desenvolvimento e da paz, etc., etc., para os objetivos mais concretos e mais perto da vida real das mulheres. E foram, portanto, definidas áreas prioritárias da ação, conservando os grandes ideais de igualdade, desenvolvimento e paz, mas áreas concretas. Foi decidido que áreas concretas onde é preciso agir era a educação, a saúde e o emprego. E para além disso foi também reconhecido que as mulheres não são um todo homogéneo e que há grupos que precisam de atenções especiais. Isso também foi definido e foi feito um programa para a segunda metade da década com uma vontade política de mudança das situações concretas, não apenas de proclamações muito importantes, mas de vontade de mudança. Por outro lado, foi um momento que eu recordo como um momento em que apareceram questões novas, ou foi dada visibilidade a questões novas. E vou referir duas. Foi a questão da violência. A violência existia, obviamente, e a violência doméstica, mas não era dita, e em particular nas instâncias internacionais. Talvez em alguns países, com certeza, em alguns países as situações existiam e seriam até já reconhecidas, mas não era o caso. Não era uma realidade dita, conhecida nas instâncias internacionais. E eu lembro-me que houve uma resolução, digamos, nestas conferências, e portanto foi uma conferência em Copenhague, em 1980, a conferência do meio da década, foi apresentada uma resolução para ser discutida e aprovada pelos países e que se chamava Mulheres Maltratadas e Violência na Família. Isto assim, digamos, mesmo indo ao cerne da questão. E provocou uma reação, enquanto que muitos países, alguns mais a medo, outros menos, reconheceram que existia, etc. Houve um país que disse, não, na nossa terra isso não existe e, portanto, nós não podemos aprovar tal resolução. Bem, calculam a reação que isto provocou na sala. Enfim, claro que a resolução acabou por ser discutida, etc., etc., e foi aprovada, e esteve ecos em Portugal também, porque se começou a verbalizar e a reconhecer e a dar visibilidade muito mais a esta questão. E lembro, por exemplo, que a AMCV, a Associação das Mulheres contra a Violência, foi depois criada na década de 80, designadamente em 86. Depois, um pouco mais tarde, princípio dos anos 90, tivemos estudos mais alargados e mais aprofundados, mas portanto foi nesta altura. Eu disse que ia referir dois pontos que foram questões inovadoras, e o segundo foi a questão dos estudos sobre as mulheres, porque claro que os estudos existiam, existiam em muitos países, entre nós também, não muito, mas havia alguns estudos, mas a formulação, estudos sobre as mulheres, não tinha ainda sido também dita, quer a nível destas instâncias internacionais, Nações Unidas, e entre nós também não. E, portanto, houve a apresentação de um relatório da Unesco que fazia, nesta mesma conferência, que fazia a descrição da situação dos estudos sobre as mulheres no mundo, em vários países, e a sua importância, etc. E isto teve também eco entre nós, porque nós próprios achámos que isto era algo a prosseguir entre nós e também a Comissão da Condição Feminina, que fez várias tentativas junto
enfim, promoveu várias tentativas junto de universidades, no sentido de sensibilizar várias instâncias universitárias para a promoção destes estudos. E foi muito interessante, porque tivemos reações completamente contrárias, umas de interesse, outras de uma certa curiosidade e até de rejeição. E eu vou só ler duas linhas de uma resposta de uma dessas instâncias, que dizia assim: o Conselho Científico não vê como enriquecimento dos currículos universitários uma especialidade em Women's Studies, pois entende que no todo de uma sociedade a ciência é só uma e como tal deve ser estudada. Bom, isto foi uma reação, digamos, um bocadinho diferente das outras, porque de uma maneira geral não houve rejeição, houve interesse, e um interesse que conduziu à realização do primeiro seminário de estudos sobre a mulher, digamos, com esta formulação, que teve lugar na Fundação Gulbenkian, promovido pela Comissão, com o apoio da Academia, em particular da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, mas não só, e de académicos de outras instituições, e foi acompanhada por uma exposição bibliográfica sobre as mulheres em Portugal, com obras desde o século XVI. Aliás, tinha lá o livro mais antigo escrito sobre esta matéria, que é de 1557, isto é o catálogo, e que se chama, curiosamente, dos privilégios e prerrogativas que o género feminino tem por direito e ordenações do reino, mais do que o género masculino, a palavra género que hoje se usa, mas que é o género feminino e o género masculino. Portanto, foi um momento, eu acho que foi um momento marcante, e aliás recordo até as nossas discussões no início na comissão sobre qual devia ser a tradução do Women's Studies, se era estudos sobre a mulher ou sobre as mulheres, ou estudos femininos, ou estudos feministas, e acabámos por adotar a designação de estudos sobre as mulheres. Rapidamente, e aliás fez também nessa altura uma rede, a rede de estudos sobre as mulheres, para que se convidou também académicas, e rapidamente depois a Academia agarrou nesta matéria, como é natural e desejável que assim seja, e criou a APEM na sequência desta rede, a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, portanto aqui já no âmbito da Academia, assim como logo 2 anos depois houve 2 grandes seminários promovidos pela Academia, um em Coimbra, outro em Lisboa, em Coimbra pelo Instituto de História Económica e Social e em Lisboa pelo Instituto de Ciências Sociais. E depois houve o assumir definitivo destas questões pela Academia, sobretudo na década de 90, com revistas, a revista da APEM, a revista depois das faces de Eva, mestrados, centros de estudos, etc. Portanto, este foi um outro aspecto que também foi inovador em 80. Mas, entretanto, acabou-se a tal década de 75 a 85, foi o fim da década, e no fim da década fez-se a avaliação do Plano de Ação Mundial, e foi a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, em que nós, Portugal, digamos, não participámos, foi num momento de mudança de política. Penso que apenas terá participado algum representante da nossa embaixada no Quénia, mas de cá não foi ninguém, mas foi um momento de avaliação dos tais 10 anos para se chegar à conclusão que os 10 anos não chegavam, que era um período de tempo muito curto, e para se chegar à conclusão de que se havia progressos também havia alguns retrocessos, e de que era preciso um novo rumo, era preciso um novo plano, uma estratégia de mais longo alcance, porque o que estava em causa era uma mudança muito mais estrutural, uma mudança muito mais profunda, e que envolve não apenas as mulheres, mas envolve toda a sociedade, as mulheres e os homens. E, portanto, esta perspectiva foi entendida e foi adotado um novo programa, portanto, a mais longo prazo, até o ano 2000, 15 anos, mesmo assim, ainda ilusões, não é? O primeiro tinha sido 10 anos, ilusões, este foi 15 anos, novamente ilusões, mas pronto. Mas propunha um novo tipo de participação de social dos homens e das mulheres, dos homens também na esfera das responsabilidades da família, e das mulheres também na esfera pública e na vida política e na tomada de decisão. Aliás, a alteração dos papéis sociais das mulheres e dos homens e a mudança na visão destes papéis é um tema recorrente desta nova visão de futuro.
E finalmente vou tentar responder à sua pergunta sobre a abertura às instâncias europeias, porque foram também nestes anos que houve uma certa abertura às instâncias europeias. Primeiro foi a adesão ao Conselho da Europa, essa tinha sido em 76, mas só na década de 80, portanto só nos anos 80, é que a questão da igualdade entra também na agenda do Conselho da Europa, e nós participamos, digamos, nessa discussão, nesse fórum, primeiro num comitê ad hoc e depois num comitê instituído, um comitê diretor. E esta participação teve uma grande influência, porque a filosofia e a ótica como o Conselho da Europa olhava para as questões das mulheres teve um reflexo que eu acho que foi significativo entre nós, e que foi olhar para a proteção e a promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e a construção da democracia como sendo a ótica enquadradora das questões relativas às mulheres e à igualdade e aos direitos das mulheres. Depois, em 86, foi a adesão à Comunidade Económica Europeia. Aqui a filosofia era, hoje a União Europeia, a filosofia era diferente, muito mais centrada na questão da igualdade de oportunidade, relativamente às mulheres, na questão da igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento, o quadro legislativo enfim, para fundamentar isto, as questões da vida económica, dos salários, foram neste sentido as primeiras diretivas, etc. Mas também foi uma boa oportunidade, designadamente de apoio e de financiamento de projetos que a Comissão prosseguiu, projetos de formação profissional, projetos na área das novas tecnologias, etc. Mas, de qualquer maneira, eu gostava ainda de realçar o contributo do Conselho da Europa, porque fez de uma viragem no olhar das questões das mulheres, em que se passou de olhar estas matérias como uma questão de justiça social. Desigualdade, obviamente, é uma injustiça, mas, como eu disse, para olhar para estas questões como sendo questões de democracia e de direitos humanos. E esta noção de que os direitos das mulheres são direitos humanos foi uma noção absolutamente pioneira na altura. Eu relembro que, a nível internacional, só em 93, na Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, é que foi aceito o princípio, que está no programa, aprovado, na declaração no programa, de que os direitos das mulheres e das raparigas fazem parte dos direitos humanos universais, são parte integrante. E esta afirmação que está no documento não foi fácil de passar, porque havia muitos países que não queriam e que questionavam e que achavam que não era preciso, porque já está, quando está dito direitos humanos envolve toda a gente, não é preciso estar com estas especificaões. E, portanto, esta visão no Conselho da Europa foi uma visão extremamente pioneira, e foi está expressa, está codificada, digamos, na Declaração de 88, que é uma declaração sobre igualdade, e que eu, na altura, era presidente do Comitê do Conselho da Europa, e tive, portanto, a honra de propor e de justificar ao Comitê de Ministros, e está lá, de facto, dito isto, que estas matérias são questões que têm a ver com os direitos humanos e com a democracia. E ponto final. E isto deu lugar a uma nova visão e uma nova dinâmica que se traduziu pelo conceito de democracia paritária. Isto foi lançado em finais da década de 80, este conceito de democracia paritária, e teve expansão e discussão na década de 90. E o que é que isto significa? É um conceito que assentava essencialmente em 3 perspectivas. Primeiro, o reconhecimento da dualidade da humanidade, que é constituída por homens e mulheres, que são iguais em direitos e em dignidade, mas para além das diferenças que lhes são próprias. Segundo aspecto é que essas diferenças são valorizadas. A diferença não é desigualdade e não aceita discriminação. E, portanto, há uma valorização da diferença. E, por outro lado, e um terceiro aspecto, é que isto exige
e requer absolutamente a plena e a igual participação de homens e de mulheres a todos os níveis da vida social e da vida política, e incluindo os níveis de decisão e de poder. Isto que para nós parece muito claro foi um conceito extremamente controverso. Com os países do norte, essencialmente nórdicos, Holanda, a porem muitas objeções, e estou a falar, digamos, nas discussões que tivemos no âmbito do Comitê da Igualdade do Conselho da Europa. E os países do Sul, menos avançados, digamos, em muitos aspectos da igualdade do que os nórdicos, a aceitarem isto de mãos abertas e acharem que era de facto uma promessa de mudança que estava contida neste conceito. Eu lembro, houve até países das falantes de inglês que negavam que a palavra parity existisse. E eu tive que mandar pedir um dicionário para provar que existia a palavra parity e o que significava. Bom, mas isto são apenas pormenores. Entretanto, entre nós, Portugal, agora a nível nacional, nesta altura, esta ideia da democracia paritária teve um grande eco junto das organizações da sociedade civil. E houve uma série de iniciativas e de seminários e de grupos de trabalho à roda deste conceito. E houve até uma associação que foi criada com este nome, para a democracia paritária, e que fez um argumentário a defender, que ainda hoje é válido, e que, aliás, fez uma outra coisa, que foi um manifesto na imprensa da época, com mais de 300 personalidades a assinarem a defender a democracia paritária. Entretanto, e nesta altura, digamos, com estes conceitos, houve outros que se foram desenvolvendo e que vêm a ser extremamente importantes, e também nas instâncias europeias e a partir das instâncias europeias, e que se vêm a ser extremamente importantes depois em 95 na plataforma de ação que é aprovada em Pequim. E são essencialmente dois conceitos: o de gender mainstreaming, isto é, da integração da perspectiva de género, seja nas políticas, nas decisões, etc., e foi um conceito que surgiu no início no Conselho da Europa e rapidamente depois na Comissão Europeia, e depois que também se alargou assim, em muitos outros setores, e que significa olhar para a realidade e para as propostas de política, tendo em conta essa realidade, tendo em conta que na vida concreta, real, há homens e mulheres que têm experiências históricas e vivem situações diferentes e, portanto, as medidas de política têm que ter isso em conta e têm que dar resposta a essa realidade. Portanto, este foi o primeiro conceito, eu disse que eram dois. O segundo foi o de empowerment das mulheres, que é uma palavra que vem a ser extremamente importante no conceito da Plataforma de Ação de Pequim. E que isto significa o quê? Literalmente, empowerment significa acesso ao poder e à decisão. Aliás, é uma palavra que tem uma tradução que não é muito bonita em português, empoderamento, não tem grande... Mas o que é que significa? Significa que as mulheres têm que ser cidadãs de parte inteira, contribuintes de todos os processos de desenvolvimento, e têm que ser decisoras do seu próprio destino, tal como os homens. Pronto, e portanto isto são conceitos que surgiram nas tais instâncias europeias, que rapidamente se alargaram, designadamente estes dois conceitos, do gender mainstreaming e do empowerment, são muito importantes depois em 95 no contexto da plataforma. E portanto eu diria que este final dos anos 80 e primeira década de 90 é um momento, tal como os anos anteriores tinham sido, mas é um momento de evolução que é muito importante e que é muito significativo, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Isso leva-nos aos progressos que nós vamos assistir na passagem para os anos 90, que foram cruciais para os dias de hoje. Não é? Em particular o ano 95, 1995, foi um marco
para as mulheres a nível mundial. Anos esses em que as próprias iniciativas e a ação em prol da igualdade entre mulheres e homens em Portugal continuam a alargar-se e a diversificar-se, muitas delas protagonizadas agora da chamada Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, a ex-Comissão da Condição Feminina, e nestes anos a Regina coordenou a preparação da participação de Portugal na Conferência Mundial de Pequim, e depois, 5 anos depois, vai coordenar a participação da União Europeia na primeira avaliação da Plataforma de Ação de Pequim. Como é que se cruzaram estas duas dinâmicas a nível mundial, por um lado, e simultaneamente a nível nacional, com novos protagonistas e um alargamento, a continuação de um alargamento do tipo de ação em prol dos direitos das mulheres, em boa parte protagonizada pela Sidney. Sim, este momento, digamos, ou estes momentos, 85, 95, foram, quer a nível internacional, quer nacional, tiveram também alturas que foram muito significativas. Eu vou começar pelo plano nacional e, portanto, pela parte final dos anos 80, em que houve efetivamente um virar para novos temas, para novos olhares, novos grupos-alvo, no trabalho, novos projetos de ação, etc., e designadamente apontando muito claramente a esta necessidade de mudança de atitudes relativamente aos papéis dos homens e das mulheres. Foi um momento também em que houve uma tentativa por parte da Comissão, na altura, Comissão da Condição Feminina primeiro e depois, como disse mais tarde, em 91, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, mas em que houve de facto esta tentativa de alargar horizontes. E eu recordo que isso traduziu-se designadamente em muitos seminários com grande participação. Eu vou só evocar alguns, e até houve alguns com momentos engraçados. Por exemplo, houve logo em 85 um seminário com um título bastante inovador e bastante ambicioso para a época, que se chamou A Mulher e o Poder. Era mesmo provocador. Depois, em 86, por exemplo, um sobre as mulheres, o ensino superior e a investigação e as novas tecnologias, em que tivemos uma grande participação da comunidade académica e um grande eco nos média. Os média, havia alturas em que eram extremamente atentos, e esta foi uma delas. Eu recordo-me que no dia seguinte houve nos jornais, em primeira página de vários jornais, títulos como, eu fui pesquisar agora para me lembrar, títulos como que diziam assim: mulheres dominam faculdades, universidades no feminino, elas querem ser doutoras, por aí adiante. Outra ainda, mulheres são 54% dos nossos doutores, não eram doutores no sentido de doutorados, mas eram doutores, enfim, licenciados. E, portanto, isto teve um grande eco, mas outros também tiveram. Por exemplo, recordo em 88 um sobre ações positivas em favor da igualdade, que era uma matéria muito discutida, sobre o que é que são, se é discriminatório, se é discriminação ao contrário. Portanto, era um conceito controverso, mas que tem o seu fundamento legal, exatamente na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Outro, por exemplo, que foi na linha digamos, da filosofia do Conselho da Europa, e introduzir essa perspectiva para enquadrar as questões da igualdade entre nós, que se chamou Igualdade, Democracia e Direitos Humanos. Ou ainda, recordo outro, já em 94, o Rosto Feminino da Expansão Portuguesa, que reuniu cerca de 900 participantes de todas as regiões do mundo, da Ásia, da América, da Europa, da África, etc. E um grande envolvimento, obviamente, da comunidade científica. E, no entanto, foi uma coisa com esta dimensão e que teve origem numa coisa muito pequenina e muito modesta, que é o que às vezes acontece numa pequenina ideia, depois as coisas podem crescer. Eu digo qual foi. Isto foi em 93, ora 10 anos, acho que foi, exatamente, foi em 94. Eu acho que
10 ou 11 anos antes, creio que foi em 83, não me recordo, tinha havido a chamada 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura do Conselho da Europa entre nós. E que isso tinha exposições várias em vários museus, enfim, de Lisboa, e ao visitarmos esses museus, verificou-se que não havia mulheres, só num determinado local em que havia uma certa evocação, digamos, da esfera doméstica, e elas apareciam, de resto não existiam. Isto provocou algumas interrogações no nosso espírito, e eu fui à procura das mulheres em 3 cronistas da época e encontrei várias mulheres. E fiz 4 artigos que foram publicados na imprensa sobre as mulheres do Norte da África, na Índia, na América, etc, etc. 4 pequenos, simples artigos, mas que tiveram um enorme eco, foram pedidos por pessoas que vinham à nossa biblioteca, etc, até que a Comissão resolveu fazer uma pequena publicação, e depois esse interesse da comunidade científica por esta matéria foi crescendo até chegarmos a este seminário, que depois já foi realizado e dinamizado e fortemente dinamizado pela então Presidente Ana Vicente, mas é engraçado como às vezes uma coisa tão pequena pode ter um eco tão grande. E por aí adiante, houve outros seminários também neste esforço de alargamento de horizontes para audiências específicas, um seminário europeu, portanto com todos os países da então Comunidade Europeia, sobre as mulheres agricultoras, também reuniu cerca de 600 mulheres de todos os países da então Comunidade Europeia, nas Caldas da Rainha, e que teve também muito eco na altura e até alguma surpresa dos nossos políticos. Eu recordo o Ministro da Tutela que vinha presidir ao encerramento e a quem eu fui receber à porta, e que ao entrar na sala teve um certo choque de ver tanta mulher, porque não estaria eventualmente à espera. Mas já além das mulheres agricultoras, houve também vários para as autarquias, pelo menos 2 que eu me lembro, 87 e 89, creio, dirigidos às autarquias, no sentido da expansão territorial destas questões, que felizmente depois foi evoluindo e hoje ainda mais. Mas outros também já com uma componente internacional, e eu recordo apenas 2, em 92, o seminário Construir a Igualdade, que foi realizado também em Portugal, em Lisboa, no âmbito da primeira presidência portuguesa da Comunidade Europeia, e com representantes de todos os países comunitários. Lembro-me de ver entre nós Eveline Sulro, por exemplo, Fausta Desorne e tantas outras personalidades, digamos, da vida política e das instâncias comunitárias. Ou, por exemplo, um curso de verão que teve lugar em Portugal e em Espanha, em busca de uma pedagogia da igualdade, em 95, e por aí adiante. Portanto, houve, de facto, este esforço de alargar horizontes e de procurar novas formas de chegar às pessoas. Isto traduziu-se em muitos projetos na área da educação, da descentralização, projetos na região norte de valorização e da recolha, da preservação e da valorização digamos, das artes tradicionais das mulheres. Portanto, houve efetivamente esse esforço, e também muitas ações conjuntas com as organizações não governamentais, porque foi um momento de dinamização do Conselho das ONGs, de seminários, de propostas de um plano intersectorial para a igualdade, porque devo lembrar que isso, que depois só viria a concretizar-se em Portugal em 97, foi proposto pela primeira vez pelo Conselho Consultivo das ONGs em 88 e de novo em 91. Não teve concretização por parte do poder político, mas foi proposto pelas organizações não governamentais no âmbito do Conselho Consultivo. E ações conjuntas, outras, houve uma muito interessante, junto de uma instituição bancária que não admitia mulheres nos seus quadros, porque tinha uma filosofia, digamos, de qual era o papel das mulheres, não era exatamente ali, e as organizações não governamentais do Conselho Consultivo pediram, de facto, uma entrevista ao Conselho de Administração dessa instituição bancária, em que eu também fui, claro, era a Presidente do Conselho Consultivo, e a nossa estratégia foi não chegar lá e dizer exatamente o que vimos aqui por causa disso, mas foi primeiro dizer quem nós somos. E foi muito interessante, porque enquanto as pessoas se apresentavam à roda da mesa, não me lembro, eram umas 10 ou 12, já não me lembro, e uma era
era médica, outra era investigadora, outra era professora universitária, outra era juiz, outra era já não sei o quê, eram todas altamente qualificadas, tivemos essa estratégia, e eu senti que os senhores administradores foram prestando atenção e o ar displicente inicial pensariam que estavam diante de um grupo de feministas exaltadas, foi se atenuando. Portanto, houve uma série de iniciativas e de ações conjuntas e esta coincidência, esta cooperação, teve até ex a nível internacional, foi muito curioso, porque exatamente em 91, quando eu presidia o Comitê Consultivo da Comissão Europeia para a Igualdade, foi o primeiro ano em que houve, o primeiro ano do lobby, e a primeira presidente foi também uma portuguesa, lembrar-se-ão, foi Ana Bal, que morreu há poucos meses, mas portanto deu-se também esta coincidência de sermos, desta cooperação com as organizações não governamentais também a nível comunitário. Teresa já referiu que houve esta mudança, e foi em 91, a nível institucional da Comissão da Condição Feminina passou a ser a Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, e isto exprimia de facto uma nova visão, não era a visão estática da condição feminina, que apenas às mulheres diz respeito, mas era a Comissão para a Igualdade, e igualdade envolve homens e mulheres, mas mesmo assim é preciso defender os direitos das mulheres porque eles ainda não existem na totalidade, e portanto tinha esta nova filosofia. E entretanto neste percurso tínhamos chegámos ao ano de 95, e que foi de facto um ano decisivo, e respondendo à sua pergunta sobre o impacto deste ano, de facto foi um ano que ainda hoje é um ano marcante neste processo, porque foi o ano em que teve lugar a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, neste caso em Pequim. Portanto, como repararam, cada uma das conferências tinha sido no seu continente, este foi na Ásia, foi em Pequim, e foi um momento de facto de viragem, ou de completar da viragem que se vinha a processar, a viragem de questões das mulheres e questões de sociedade que envolvem as mulheres e os homens, a questões políticas, e de questões que eram apenas questões sociais e marginais, de facto, a questões que têm a ver com democracia, com direitos humanos, com política. Portanto, questões políticas, foi a institucionalização definitiva, espero eu, destas questões como questões de sociedade, homens e mulheres, e questões políticas, e não apenas questões sociais. E o documento que foi aprovado e que todas nós conhecemos, que é a Plataforma de Ação, consagra de facto a dimensão programática das políticas para a igualdade, enquanto que a Convenção aprovada em 79 consagra a dimensão normativa, a Plataforma de Ação consagra a dimensão programática de fundo para as questões da igualdade de género. Eu disse igualdade de género, e já agora vou referir que, e talvez seja uma curiosidade, que é nesta altura, no documento de Pequim, que se introduza o conceito de género, porque anteriormente falava-se igualdade de mulheres e homens, já tinha aparecido, sim, vagamente em 85, nas estratégias de Nairobi, mas é agora que aparece, digamos, em grande extensão na plataforma. E provoca muitas dúvidas. É criar, muitos países levantam a questão, mas o que é que isso quer dizer, etc. Claro que na maior parte dos casos a língua de trabalho é o inglês, e portanto gender equality, etc. era mais comum, mas para muitos países isto tinha traduções difíceis. Mas, portanto, despertam muitas dúvidas, é criado um grupo de trabalho para chegar à definição de um conceito, não chegam, de tal maneira que no relatório da Conferência de Pequim há uma declaração, um statement da Presidente da Conferência, que diz qualquer coisa como isto, que o termo género é usado no significado tradicionalmente aceito nos fora e Conferência das Nações Unidas e nenhum outro. Pronto. Ficamos na mesma. Isto é uma definição, que é uma não definição, mas seja como for. É usado profusamente ao longo do texto, e eu vou só dar alguns exemplos. Por exemplo, posso dizer em inglês ou a tradução portuguesa? Temos gender analysis, gender dimension, gender perspective, gender impact assessment, gender issues, gender bias,
gender-based violence, gender-based stereotypes, gender disaggregated data e gender equality por todo o texto. E, portanto, é uma expressão que foi substituindo progressivamente a designação habitual de igualdade entre as mulheres e os homens, ou da igualdade de mulheres e homens, mas, como eu disse, teve dificuldade de adoção em outras línguas. E mesmo hoje, se nós formos ver as traduções oficiais da Plataforma de Ação de Pequim, por exemplo, para o francês, eu vou só dar alguns exemplos de como é que é na língua francesa. O gender equality, em muitos casos dessa tradução, é égalité entre les sexes. O gender studies são études sur le rôle des femmes et des hommes. Gender-based barriers são obstacles fondés sur le sexe. Gender perspective é perspective égalitaire. Gender-based stereotypes são stéréotype sexuel. Gender-based violence é violência sexoespecífica. Portanto, isto não era nada claro o que é que significava. Aliás, o conceito de género foi também adotado com este sentido de substituição da igualdade entre as mulheres e os homens nas conferências da década de 90. Como sabem, a década de 90 teve um conjunto de conferências promovidas pelas Nações Unidas sobre o que foram considerados os grandes problemas da década de 90. E foram a do Rio, sobre as questões do ambiente e desenvolvimento, a de Viena, sobre direitos humanos, em 93, a de Cairo, em 94, sobre população e desenvolvimento, depois, em 95, a Cimeira de Copenhaga sobre desenvolvimento social, e por aí adiante, e também aqui em 95. Ora, em todas estas conferências é usado este termo de gender equality, de igualdade de género, e, portanto, foi sentido de necessidade pelas várias instâncias das Nações Unidas e outras de clarificação e de definição de conceitos. E há definições, quer do Secretariado-Geral das Nações Unidas, quer da UN Women, da Unesco, do FNUAP, da OMS, também a nível europeu, da OSCE, também depois, mais tarde, do Conselho da Europa, na Convenção de Istambul, no Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Há uma série de definições e que vão sempre neste sentido, uma visão geral de que sexo se refere a características biológicas e fisiológicas que definem as mulheres e os homens, e género refere-se a papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma determinada sociedade considera apropriado para homens e mulheres. Mas em todos os casos, remetendo de facto para o padrão homem-mulher. Voltando à plataforma, ela assenta essencialmente na situação das mulheres do mundo e nesta relação com esse mundo que é feito de homens e de mulheres. E, portanto, aponta as áreas críticas dessa situação. E é importante isto, é o primeiro diagnóstico que existe a nível global e válido para todo, e válido ainda hoje para a generalidade das regiões do mundo. E nós sabemos quais são essas áreas críticas que estão definidas na plataforma. Umas são tradicionais, já tinham sido abordadas em momentos anteriores, das questões da educação, do trabalho, da vida económica, da saúde. Outras são de constatação mais recente, a questão da violência, da pobreza, no feminino, as questões do ambiente. Mas, portanto, a plataforma faz o diagnóstico da situação das mulheres no mundo e aponta estratégias políticas de resposta para o fim último a que se propõe, que é uma agenda para o empowerment das mulheres. Portanto, isto está escrito logo na introdução. Por outro lado, e para além destes aspectos específicos da situação das mulheres e das áreas críticas de discriminação, há já na plataforma uma visão que é também expressa nestas conferências da década que eu referi, que é que esta questão da situação das mulheres e da igualdade de género está estreitamente associada aos problemas do mundo contemporâneo e que as soluções a encontrar não podem ser desligadas da consideração desta dimensão, que não há respostas neutras, que a humanidade não é neutra e, portanto, que as respostas políticas têm que ter isso em conta.
A nível nacional também há ecos destes desenvolvimentos que existem a nível internacional. Referiu que eu estive efetivamente estive na coordenação, digamos, da preparação da Conferência de Pequim, nas negociações, que foram longas, longuíssimas, porque tudo aquilo que está na plataforma e que nós hoje consideramos que até é avançado e exigente para a época, foi obtido a muito custo de muitas negociações durante muito tempo, a nível regional, a nível internacional, etc. Eu estive apenas nas negociações, não estive na Conferência de Pequim, mas pude, portanto, acompanhar. E a nível nacional isto também teve ecos. E eu diria que, por exemplo, acho que um eco foi exatamente a aprovação do primeiro plano global para a igualdade de oportunidades. Como eu disse, já tinha sido proposto anteriormente em 88 e 91, mas não tinha avançado, e agora há, de facto, um plano global em 97, com uma ótica por um lado, de mainstreaming, isto é, de integração destas questões nas várias áreas, mas por outro também da necessidade de ações específicas em áreas como a da violência, do trabalho, do emprego, da conciliação da vida privada e profissional, da proteção social da família, da proteção da maternidade, da paternidade, etc, etc, etc. Portanto, com áreas específicas. E isto foi antecedido, aliás, em 93, isto também foi um momento significativo, por uma resolução do Conselho de Ministros, em 93 não, em 94, em que se falava, uma resolução sobre a promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres. E teve também ecos, acho eu, digamos, na própria revisão da Constituição, que teve lugar em 97 e que constitui hoje um pano de fundo para as políticas, em pano de fundo do ponto de vista normativo, e que dá legitimidade, esta revisão constitucional, que dá legitimidade às questões da igualdade, designadamente através daquela disposição do artigo 9H e do artigo 109, que dizem que a promoção da igualdade entre as mulheres e homens é uma tarefa do Estado, e por outro lado que a lei deve promover a igualdade no exercício dos direitos civis e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. E isto, de certa maneira, também é um quadro normativo muito global que dá todo o respaldo às políticas para a igualdade, que é na linha do compromisso da Convenção sobre a Eliminação das Discriminações contra as Mulheres, a chamada Convenção CEDAW. E teve também tradução, obviamente, na tradução política, nos novos programas e estratégias que se têm prolongado até hoje, uns atrás dos outros, até ao momento presente. Portanto, foi uma dimensão esta de políticas de caráter intersectorial e abrangendo todos os setores que são adquiridos, pelo menos teórico, que são adquiridos entre nós, mas que têm a ver também, de facto, com esta visão a nível internacional. Apesar de tudo isso, quando nós chegamos ao milénio em que vivemos e entramos no século XXI, há uma maior consciência dos obstáculos e das resistências aos progressos que foram sendo obtidos e atingidos nas décadas anteriores. E, portanto, tem-se uma maior consciência ou reforça-se a consciência de que há obstáculos e resistências estruturais e profundas aos direitos das mulheres e à igualdade entre homens e mulheres. Nessa linha generalizam-se obviamente novos instrumentos políticos, portanto já os referi, os planos para a igualdade, e este é o período, nomeadamente nos primeiros 8 anos, é o período em que a Regina faz parte do Comitê CEDAW, do Comitê das Nações Unidas, Comitê CEDAW. Que ecos é que encontramos em Portugal no que se passa, relativamente àquilo que se passa na primeira década e meia do século XXI? O que é, na sua opinião? Pois eu penso que o virar do milénio, que era a nível internacional, foi um momento também importante de reflexão sobre o nosso mundo. Foi o momento da Cimeira do Milénio, que reuniu
chefes de Estado, de governo dos países membros das Nações Unidas, e em que se fez uma reflexão sobre o que é que são os grandes problemas do nosso mundo e que foram um momento de identificação desses problemas e de apontar de objetivos para o futuro, que são os chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, ODM. E que têm a ver com as questões que foram as tais questões identificadas, a questão da pobreza, a questão do ensino primário universal, da mortalidade infantil, da saúde materna, do HIV-Sida, da malária, as questões de um ambiente sustentável. Portanto, isto são as matérias dos tais objetivos do milénio para o desenvolvimento. E também um dos objetivos para o milénio é a igualdade de género e o empowerment das mulheres. Portanto, aparece já não como era anteriormente, desligado, enfim, uma política à parte, mas aparece profundamente integrado nas questões enfim, do milénio, nas questões do nosso futuro, e isto é um aspecto novo, é um olhar novo, porque ao mesmo tempo que é um objetivo específico, é um objetivo também que está subjacente a todos os outros, seja o da pobreza, seja o do ambiente, as questões da igualdade estão subjacentes e é um princípio que é, portanto, visto como fundamental para atingir todos os objetivos. Relativamente às mulheres, e como referiu, de facto também há uma nova reflexão a que se procede 5 anos depois, em 2005, é o chamado Pequim +5, em que se faz uma primeira reavaliação, digamos, da plataforma, dos seus objetivos, e que se procura olhar para esses objetivos e essas estratégias, integrando nelas os novos problemas que surgem, como sejam os desafios da globalização, ou das migrações, ou dos refugiados, ou das situações de conflito, das minorias. Portanto, com esta nova visão dos problemas do mundo, tenta-se também olhar de novo para a plataforma e faz-se uma adenda, digamos, que é o chamado Iniciativas e Ações Futuras, que é um complemento da plataforma. E nesse momento, de facto, como disse, Portugal teve um papel importante, porque era a nossa... tínhamos a presidência portuguesa em 2005, não, em 2000, peço desculpa, era o Pequim +5 em 2000 e nós tínhamos a presidência portuguesa, portanto tivemos essa responsabilidade, quer dizer, da coordenação da União Europeia nesta avaliação e, por outro lado, de sermos o porta-voz da União Europeia na Assembleia Especial das Nações Unidas sobre estas matérias. Entretanto, a nível nacional, há pouco depois, em 2007, creio eu, há uma nova mudança no estatuto. As coisas prosseguem, mas há uma nova mudança no estatuto da Comissão, que passa a ser a Comissão para Cidadania e Igualdade de Género, portanto, com um ênfase novo que é na cidadania, portanto, para além da ótica da condição feminina e dos direitos das mulheres de forma específica, agora temos a introdução de um novo olhar sobre as questões, enfim, mais da diversidade, o que pode levantar algumas interrogações sobre a abordagem política a estas questões. Mas isto traz novos planos e uma nova dinâmica também em muitos aspectos, novos planos quer de caráter global, quer de caráter específico, por exemplo, sobre questões da violência, do tráfico, enquadrados em estratégias políticas que se têm sucedido. Neste momento temos a estratégia atual, que é de 1830, se não estou em erro, chamada ENIND, Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. Portanto, há novos desenvolvimentos, mas o que é positivo e o que é um adquirido, creio eu, é sempre a visão
inter e multidisciplinar que estas questões têm, e o cruzamento das questões da igualdade de género com todas as áreas políticas e das áreas da governação. E, portanto, temos áreas que já tinham sido de alguma maneira abordadas, mas que têm aspectos novos, a área da violência, particularmente a violência doméstica, mas também as questões do tráfico, que é uma forma de violência em crescendo e que é uma espécie de forma moderna de escravatura, mas também as questões da educação têm tido uma relevância, e da formação e sensibilização dos professores têm tido uma relevância grande no âmbito da Comissão, e dos professores e todos os agentes do sistema educativo, portanto, para a necessidade de uma educação isenta de estereótipos e motivadora da igualdade de género. E também aqui se registaram e se registram múltiplas vertentes de investigação, de formação, de elaboração de materiais pedagógicos, etc, etc. Penso que outra vertente importante tem sido perseguida tem a ver com a conciliação de trabalho e da família, que permanece na agenda como sendo fundamental na nossa sociedade. E, aliás, eu acho que a pandemia mostrou isso, como a questão da conciliação é fundamental e é extremamente penalizadora para as mulheres. Penso também que tem havido e que está a haver uma estratégia acrescida de descentralização, de trabalho com autarquias, que prosseguiu com o apoio de fundos comunitários, com espaços de informação, com formação de agentes a nível autárquico, com apoio à criação de mecanismos para a igualdade nas regiões autónomas, por aí adiante. Portanto, eu acho que, de certa maneira, e pelo menos de um ponto de vista dos princípios, há uma consonância da estratégia a nível nacional com a estratégia internacional. Claro que se nos perguntarmos, mas está tudo bem, está tudo resolvido? Claro que não está, que há ainda muitas coisas a fazer, mas há um adquirido da legitimidade política destas questões que eu penso que é extremamente importante. Se nós, faça este percurso que nós fizemos enquanto país, enquanto mundo, enquanto Europa, se nós hoje olharmos para o futuro, se nós hoje olharmos para as dificuldades que existem ainda e perspectivarmos o que é que podem ser as próximas décadas, o que é que a Regina teria a dizer? Como é que estamos hoje? Olha, primeiro de tudo vamos ver, a nível internacional, qual é a situação hoje? Foi completado em 2015 o ciclo, digamos, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que era até 2015, e de 2015 para cá nós temos aquilo que se chama, adotada a nível internacional, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Isto é hoje o nosso quadro político a nível global, com os seus objetivos também, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que retomam muitos dos objetivos do milénio e que os aprofundam, alguns deles ainda não cumpridos, sei lá, como por exemplo as questões da pobreza e da fome, da saúde e do bem-estar, da educação de qualidade, das questões do ambiente, mas acrescentam muitos outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, esta Agenda 2030 vai muito mais longe e é muito mais ambiciosa que os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, porque aponta para muitos outros aspectos, a questão da água e do saneamento para todos, do crescimento económico, do trabalho decente para todos, do consumo e da produção sustentáveis, as questões das alterações climáticas, dos usos sustentáveis dos oceanos e dos ecossistemas, da promoção das sociedades inclusivas, do acesso à justiça para todos. E também aponta como um dos grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo 5, o objetivo da igualdade de género e da dimensão de género e da promoção da igualdade, que sendo um objetivo específico, porque e com metas e estratégias definidas, é também um objetivo transversal a toda a Agenda 2030 e a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, seja a pobreza e a fome, ou seja a doença, o desenvolvimento sustentado,
em todas as suas vertentes, em todas as vertentes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos a perspectiva, a dimensão horizontal do género, da igualdade, como sendo um requisito para o cumprimento de todos os objetivos. Portanto, eu diria que neste percurso, quer a nível internacional, quer a nível nacional, há várias fases que se têm sucedido. Uma primeira que eu classificaria como uma fase em que houve um ênfase maior na eliminação da discriminação, precisamente quando se tomou consciência da sua existência, depois uma segunda fase de ênfase na igualdade de oportunidades para as mulheres, numa ótica de equilíbrio e de justiça, e agora estamos numa terceira fase, que é a de olhar a igualdade entre as mulheres e os homens como uma questão de fundo, e uma questão que é, como já disse várias vezes, de democracia e de direitos humanos. Esta é a teoria a nível global. E qual é a prática, quer a nível global, quer entre nós? Aliás, acho que não há muita diferença, digamos, podemos falar em termos muito gerais, porque nós participamos desta visão global que existe sobre estas questões. Eu aqui vou invocar aquilo que disse exatamente da minha experiência no Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, o Comitê CEDAW, que faz a supervisão do cumprimento da Convenção CEDAW. E estes 8 anos que eu passei no comitê, e em que de facto me debrucei sobre muitas situações nacionais, através quer dos seus relatórios, quer através também de contactos em vários países, porque fiz também várias missões em várias partes do mundo, fazem-me chegar o que eu tenho dito várias vezes, que é a minha conclusão, porque isto foi uma espécie de janela, esta experiência foi uma espécie de janela aberta sobre o mundo. E esta conclusão é que há problemas que persistem um pouco por toda a parte, isto independentemente dos países, da sua história, do seu grau de desenvolvimento. Há problemas, para além de alguns que são específicos a nível regional e a nível local, mas há problemas que são de caráter absolutamente geral. E eu costumo enunciar essencialmente 4. E o primeiro tem a ver com a desigualdade no mercado de trabalho. Quer a desigualdade chamada discriminação horizontal, isto é, áreas que são mais especificamente femininas e masculinas, quer a discriminação vertical, isto é, níveis que as mulheres têm dificuldade em atingir. E, por outro lado, na base desta situação, as dificuldades de conciliação da vida profissional e familiar. Isto com mais relevo numas regiões do que noutras, mas a questão da desigualdade no mercado de trabalho e da desigualdade salarial no mercado de trabalho, essa existe em todas as regiões do mundo. O segundo aspecto é a questão da marginalização da decisão política e económica, e isto apesar das leis de paridade. As leis da paridade que vão sendo aprovadas aqui e ali, contestadas, outras vezes chamam-lhe leis de cotas, agora eu acho que não tem nada a ver. Bom, seja como for, apesar das leis, a situação é difícil de progredir, e no passo a que vamos vai demorar muitas dezenas de anos. Esses cálculos estão feitos, enfim, vão sendo feitos por vários investigadores que medem o processo, mas vai demorar muitas dezenas de anos até se chegar a uma situação de maior paridade. Portanto, da marginalização da decisão política e da decisão económica, embora se fale mais da decisão política, o mesmo se poderia falar também da decisão económica. Um terceiro aspecto é o da violência, e essa tem sido muito falada, em particular nos últimos tempos, a violência sob múltiplas formas, quer seja a violência doméstica ou a violência sexual, ou a violência, portanto, na casa, ou no espaço público, ou no trabalho. Há muitas formas e existe, de facto, em todos os países, e em situações concretas também assume formas diferentes, situações de conflito, a utilização da violação como arma de guerra, que eu testemunhei
por exemplo, na Bósnia, na investigação na Bósnia. Houve violência, por exemplo, só porque são mulheres, que eu testemunhei também numa investigação no México, em Ciudad Juárez. Portanto, a violência sob muitas formas e que assume também aspectos específicos em vários países. E o último ponto, portanto, eu referi a desigualdade no trabalho, a questão da participação política, a questão da violência, e o último é o que está subjacente a todos estes, e que são que é a persistência de preconceitos e de estereótipos sexistas que condicionam a vida e as ambições e os destinos das mulheres e dos homens também, em muitos aspectos, preconceitos e estereótipos sexistas que existem no pensamento e na linguagem, e nos conceitos, e nos hábitos, e nos costumes, etc, etc. Portanto, isto são áreas críticas de evolução muito difícil e que a pandemia, como eu já disse várias vezes, mostrou serem os progressos muito frágeis, porque há progressos que foram alcançados, mas são extremamente frágeis e são muito vulneráveis. E nós temos visto como a pandemia teve reflexos específicos para as mulheres na área do trabalho, no teletrabalho, na conciliação da vida profissional e familiar, também em termos de desemprego, também nas condições de trabalho. E não esqueçamos que elas são a grande maioria de trabalhadoras da saúde, e isso também tem um significado. Portanto, todas estas áreas que subsistem como áreas críticas da discriminação contra as mulheres mostram como o progresso é difícil, como pode haver regressão e como tudo isto é bastante vulnerável e bastante frágil. E a isto acrescem os novos problemas que vão aparecendo no mundo, eu já referi a alguns, e que têm reflexos também sobre as questões dos direitos das mulheres e da igualdade, as questões das migrações, das minorias, as questões dos refugiados, outros ligados a situações de conflito, ligados em geral à globalização, aos movimentos demográficos, aos problemas ambientais. Em todos estes aspectos há dificuldades específicas que as mulheres experimentam. Há também novas dificuldades que surgem, e as avaliações que têm sido regularmente feitas têm demonstrado isso, que surgem da não consideração da igualdade de género, igualdade em dignidade e direitos para mulheres e homens, como uma questão estrutural e de caráter horizontal, e comparando-a a outras questões, a outras formas de discriminação sectoriais. Não é a mesma coisa. A questão da discriminação contra as mulheres é de caráter estrutural, que perpassa e atravessa todos os níveis e todos os setores da vida em sociedade. E, portanto, tem sido identificado, digamos, também como problema para se avançar mais depressa esta não consideração da igualdade de género como uma questão absolutamente estrutural e de caráter horizontal a toda a sociedade. E o último problema que tem sido identificado e é uma questão que neste momento está a assumir grandes proporções e que é complexa, é da identificação das questões da igualdade de género com aquilo que tem a ver com identidade de género e com orientação sexual, que são matérias obviamente importantes. Quer as questões da identidade de género, quer as questões da orientação sexual são importantes, porque ninguém, por motivo nenhum, pode ser objeto de discriminação ou de desigualdade. E as posições da Assembleia Geral e dos Conselhos de Direitos Humanos são claras em documentos já aprovados sobre isso. Mas o que me parece é que não podem ser amalgamadas ou confundidas com as questões da igualdade de género, que tem de facto como padrão o padrão da humanidade de homens e de mulheres. Em resumo, como é que hoje, eu penso que se poderia dizer, quer a nível nacional, quer internacional, que os problemas estão identificados, os grandes princípios estão reconhecidos, as estratégias estão delineadas e que há que passar da teoria à prática. E eu costumo usar como momentos emblemáticos duas
declarações do Comitê de Ministros do Conselho da Europa. A primeira já referi, foi em 88, em que se disse, aliás são as duas únicas declarações que existem do Comitê de Ministros sobre as questões da igualdade. Depois há outros documentos, resoluções, etc, etc, mas como declarações do Comitê de Ministros, e são estas duas. A primeira é 88, que é a Declaração sobre a Igualdade das Mulheres e dos Homens, que diz que a igualdade é reconhecida como princípio de direitos humanos e fundamento da democracia e justiça social. 2 décadas mais tarde, portanto em 2009, há a segunda declaração sobre a igualdade de género, que tem como título tornar a igualdade uma realidade. E depois prossegue nesta linha. Portanto, os princípios estão definidos, é preciso tornar a igualdade uma realidade, passar do princípio à prática. E este é o desafio hoje. 2 décadas mais tarde, portanto isto foi em 2009, 22 anos mais tarde, eu penso que este continua a ser o caminho e este continua a ser o desafio. Obrigada, Regina. Muitas perguntas foram surgindo à medida que eu ia ouvindo, ficarão para outro momento. Agradeço-lhe muitíssimo, não só esta visão que nos deu, e que é importante para percebermos como é que chegamos até ao momento onde estamos e como é que muitas mulheres de hoje estão onde estão, como é que conseguiram estar onde estão, e simultaneamente ouvir também esse seu testemunho de quem viveu muitos destes momentos e, portanto, nos permitiu perceber de uma forma mais concreta o modo como se trabalhou para a igualdade entre homens e mulheres nos anos 80, nos anos 90 ou na primeira década deste milénio, e que são sempre épocas diferentes, mudando as épocas, obviamente que também o modo como nós trabalhamos pela igualdade entre homens e mulheres vai sendo diferente, não é? Numa linha de continuidade e de progressão, sempre, não é? Mas adaptando-se a novos momentos e simultaneamente também tendo uma experiência diferente. Era muito diferente dizer-se que se era feminista nos anos 80 do que dizê-lo que se é hoje feminista. É muito diferente. Obrigada mais uma vez, Regina. Posso só terminar com uma... Claro que sim. Eu gostaria de terminar com uma lembrança e com uma homenagem a uma pessoa que foi pioneira de todas estas questões e visionária, e que possibilitou a nível nacional e a nível internacional muito deste caminho, ajudou, foi a Maria de Lourdes Pinto da Silva. Eu gostava de lhe prestar esta homenagem. Obrigada, Regina, também nós. Muito obrigada.